Olá, turma! Na aula de hoje vamos continuar falando sobre grandes autores do romantismo, como Manuel Antônio de Almeida, que se destacou por seu romance urbano, e Bernardo Guimarães, que teve grande destaque com seus romances regionalistas. Vamos começar com Manuel Antônio de Almeida. Jornalista, cronista, romancista e crítico literário, nasceu no Rio de Janeiro em 17 de novembro de 1830 e faleceu no mar também no Rio de Janeiro em 28 de novembro de 1861 em um naufrágio. Em 1848, ingressou na Faculdade de Medicina e cursou o primeiro ano, e só concluiu o curso em 1855. Porém, as dificuldades financeiras o levaram ao jornalismo e às letras. Então, entre 1852 e 1853, publica anonimamente folhetins que acabam dando origem ao livro Memórias de um Sargento de Milícias, com o pseudônimo Um Brasileiro. Seu único romance obteve grande êxito de público. Com ele, Manuel teve lugar de destaque na literatura brasileira, sendo sua obra o primeiro romance urbano. A obra aborda a vida no Rio de Janeiro do século XIX, período em que a corte portuguesa ainda estava aqui no Brasil. Ao contar a história de Leonardo, um malandrinho, protagonista de seu romance, Manuel foge completamente do ideal romântico de sua época. Nas linhas desse romance, observamos a presença do humor por meio de personagens bem característicos da sociedade brasileira do Rio de Janeiro na época em que foi produzido. Agora, iremos começar com alguns autores que se destacaram com seus romances regionalistas. Os romances regionalistas, como já estudamos anteriormente, são marcados pela valorização da diversidade regional e cultural. Assim como outras obras românticas, exploram o nacionalismo, porém não sofre influências europeias. As principais características do regionalismo romântico: forma de valorizar elementos que identificavam o país, construir a identidade nacional, destaca o mundo rural, valorizou os costumes e a linguagem do homem do interior, e os principais autores são Bernardo Guimarães e Visconde de Tournai. E como acabamos de mencionar, um dos principais autores românticos foi Bernardo Guimarães com seus romances regionalistas. Bom, Bernardo Joaquim da Silva Guimarães era magistrado, jornalista, professor, romancista e poeta. Nasceu em Ouro Preto, Minas Gerais, em 15 de agosto de 1825. E morreu na mesma cidade em 10 de março de 1884. Suas principais obras foram O Seminarista, publicado em 1872. O romance conta a história do filho de um fazendeiro, chamado Eugênio, que se apaixona por uma filha de um agregado da fazenda. Não satisfeitos com a paixão entre os dois, os pais do rapaz o mandam para um seminário e criam uma mentira sobre a moça. O final é trágico. A jovem morre e Eugênio enlouquece. Outra obra de grande destaque foi O Garimpeiro, também publicada em 1872. O romance conta a história de um homem pobre, chamado Elias, que ama a filha de um fazendeiro muito rico. E para conseguir casar com a moça, Elias passa a trabalhar em um garimpo. No final, Elias conquista o seu grande sonho. E por fim, a sua obra mais famosa, A Escrava Isaura.
Esta foi publicada em 1875, escrita em plena campanha abolicionista. O livro conta a história de Isaura, uma escrava branca, bem criada, que sofre nas mãos de um senhor malvado, o vilão Leôncio. É isso, pessoal. Nossa videoaula encerra aqui. Deixo com vocês agora algumas questões para que vocês possam testar os conhecimentos de vocês. No nosso próximo encontro, iremos fazer a correção e tirar todas as dúvidas. Até lá!